Bem-vindos à segunda sessão do nosso podcast A Fábrica do Terror, na FNAC de Alfragide. Hoje vamos falar de festivais de cinema, não só cinema de género. Depois já vamos falar o que é isso, o cinema de género, o que é que vocês acham que isso é, o que é que não é. Do Motel X, não queres falar sobre cinema de género? Não é para ti, é para a pessoa que não é do Festival de Cinema de Género. Temos o João Monteiro do Motel X, o Bruno Pereira do Indie Lisboa. Muito obrigada aos dois por terem vindo. Antes de avançarmos com a nossa conversa, fazer aquele resumo habitual que nós fazemos no início destas sessões. Destaques da Fábrica do Terror neste mês de julho. É concurso de microcontos, já vamos em 200, Pedro, para aí, não é? Ok. Concurso de microcontos termina 31 de julho, está aberto a toda a gente que queira participar. Os júris estão muito contentes em ler 200 e tal contos em pleno agosto. Estamos super... Não, mas acho que vai ser interessante. Estivemos também, ainda vai ser um artigo sobre isso em breve, no sábado passado, no fim de semana, estivemos a enterrar cadáveres na Amadora, só isto que eu posso dizer. Mas tem a ver com jogos de tabuleiro, não andamos a matar pessoas. E tivemos aquilo que a Martina já disse que é o videojogo português dela favorito de sempre. Também está aí 3 ou 4, portanto não é difícil. E para a semana vamos ter uma entrevista com uma autora estrangeira que ainda vai sair e a review do filme que o Motel X nos ofereceu na conferência de imprensa, que é Maria Varanda. Temos mixed feelings, pronto. Mas depois disso falaremos. Como sempre, falar dos festivais. Vocês têm mais ou menos, os festivais têm mais ou menos a mesma idade. O Indy é mais velho que o Motel X, mas é um irmão mais velho, assim. Tu lembras, João, para quem não conhece o Motel, como é que quando lembras da primeira edição do Motel X? Neste momento é a única que eu me lembro bem. É? Já não te partir daí apagaste completamente. Do ano passado lembro-me um bocado ainda. Há 2 anos já não consigo situar. Como é que foi começar essa... Porque estamos a falar de não havia muita produção de terror, para já terror português, que a gente soubesse que existia. Não existia. Existia, mas não. Mas só descobrimos 10 anos depois. Foram 10 anos depois. Imagino sempre que vocês vão para uma cave, assim, uma cave sinuosa, e que estão lá durante 3 semanas no escuro à procura de bobinos. Assim, se quiseres pensar assim, claro, fica bem. Mas como é que eu lembro o que é que dessa primeira edição, e vocês já fizeram 18 anos, já estão naquela fase adulta do festival. Tens saudades dessa primeira edição? Estás com ar que querias voltar há 18 anos e repetir? Não, ainda estou em negação relativamente ao facto de para o ano ser a 20ª. Ainda estás em negação? Quando chegares à 25ª? A lógica sempre foi pensar jogo a jogo, né? Nunca parar para pensar no anterior, porque também é um bocado estranho estás a pensar no teu percurso, mas de repente bateu-me este ano estar a dizer é 19ª. Sim. O ano é 20ª. E estavas à espera de chegar à 20ª? Não, vocês, quer dizer, iam fazendo, lá está, ano a ano. Lembro-me que queria para chegar à segunda e à terceira, porque a primeira tipo, não foi garantido que houvesse dinheiro. Neste momento não sei se chega à 20ª. Isto tem a ver com apoios públicos, nomeadamente uma Câmara Municipal que eu não queria falar. Não, mas isso é normal, porque o apoio público, eu posso fazer comentários políticos, vocês se calhar não, mas como Lisboa não tem festivais de cinema e Portugal também não, eu preciso trazer franchises dos Estados Unidos para fazer a coisa avançar. Se calhar é isso que falta, se calhar tens de ir buscar um franchise americano para teres relevância. Vais. A gente depois pode cortar esta parte, podes só desabafar. Não, eu só queria apelar ao voto na candidata do PS, é só isto. Ok. Vai fazer, não sei se isto vai sair. Não, as eleições são em outubro. É uma opinião pessoal, atenção. Está bem, não respondes em nome do Motel X.
Depois, o Indie Lisboa, podemos dizer que é um festival. Eu não gosto de dizer um festival de cinema generalista, porque depois parece que és quase obrigado a ter tudo e não ter certas coisas, porque há outros festivais que fazem. Não sei se isto faz sentido. Mas quando é que vocês têm esta secção Boca do Inferno, que é uma secção não competitiva? Sim. Quando é que surge esta secção? 18, 17 talvez. Não tenho a certeza. Eu estou... Próximo ano será o meu quarto. A secção já existia há 3 ou 4 anos, portanto talvez 16. Não tenho a certeza. Não tens a certeza? Sim. E sabes porquê é que houve essa necessidade de abrir uma... Eu acho que cada uma das secções do festival tem uma... Não diria uma ideia ou um foco formal ou estético que fez com que se cristalizassem certas secções, como é natural, e ficassem muitas coisas de fora que talvez fizessem sentido ser mostradas na mesma. Bem, eu estou completamente a especular, eu estou a falar enquanto pessoa que vai ao festival e começou a programar há 4 anos. Mas a Boca do Inferno tem essa valência, digamos, que é não ter um gancho muito focado do ponto de vista do que mostra. Portanto, tanto cabe... Aliás, este ano tivemos um filme Mumblecore do Joel Patrakis, tivemos um filme de terror mais tradicional, o Elianto, 2 filmes de zombies, uma comédia romântica com zombies, se bem que um deles, o Mads, não seria bem zombies, será mais uma bad trip do que... Nunca se sabe. Mas a Boca do Inferno tem esse objetivo, que é conjugar em si muita variedade e muitas ideias e muita estética, muitas coisas esteticamente diferentes, sem ter um objetivo de ser só uma coisa. Sim, eu acho interessante. Eu não sei se eu vou dizer como fã de terror, e quando vejo festivais que não são de terror a começar a passar filmes de terror, é sempre aquela sensação de agora descobriram que afinal isto pode ser arte e cinema e tudo mais. Mesmo assim, acho eu, nunca houve filmes repetidos entre o Motel X e o Indie Lisboa. Acho que tem sempre havido... Acho que não. E qual é a reação do público? Eu não sei. O Motel X tem um público muito fiel. A gente quase que vê as mesmas pessoas todos os anos. Já tens uma nova geração que é mais... Eu venho aqui para tirar a selfie em frente ao cartaz. Mas faz parte, não há aqui nada que tu possas fazer. Mas o público que vai à Boca do Inferno, o mesmo público que vai ao Motel X, há diferenças? Deve haver algum cruzamento, mas grande parte do público que virá à Boca do Inferno serão as pessoas que vão ao Indie. E que aproveitam e veem... Sim. Porque dentro de uma programação mais... eu não queria usar a palavra, mas dentro de uma programação mais próxima de uma série de filmes dramáticos, os filmes da Boca do Inferno têm o potencial pela diferença de chamar as pessoas também. Apesar que sim, eles não vão lá pelo... Se bem que no Motel X também não sei se eles vão pelo género. Já não sei há quantos anos é que vou ao Motel X, mas vou dizer há demasiados. Eu nem sempre concordo com a vossa seleção, já falámos sobre isto. Há filmes que eu estou na sala a perguntar, mas o que é isto? Isto não tem nada a ver com aquilo que eu considero terror. Não sei que críticas é que vocês recebem, o que é que as pessoas... Sim, às vezes recebemos crítica, às vezes há pessoas que têm azar e vão ver os filmes que são mais dúbios, digamos assim. Até porque é muito difícil encontrar cerca de 50 filmes de terror incríveis. Depois, obviamente, começa a haver uma espécie de diferença ou de fosso entre gerações mesmo na equipa de programação. E, portanto, há coisas que eu também já não entendo ou já não me interessam, mas que vejo que para programadores mais novos e eles representam de certa forma esse novo público que estavas a falar há bocado. E, portanto, a ideia é que seja a coisa mais... Ou seja, a preocupação é mais que seja variada a programação em termos de subgéneros ou em termos de filmes, né, para não calhar o azar de teres que ver 3 filmes iguais num dia.
Relativamente à qualidade, isso é subjetivo. Não, há coisas que eu, na programação de tal, há coisas que eu gosto mais do que outras, obviamente. Mas pronto, nós também respeitamos uns aos outros e pronto, e é bom também não ter que ver tudo. Não, isso eu sei que vocês são muito democráticos na seleção, não sei se não há pancada lá dentro, mas isso vou assumir, provavelmente não. Acabam por ser muito democráticos. Lançamos acusações falsas na internet uns dos outros. Tem uma equipa de marketing por trás. Uma das minhas coisas favoritas no Motel X, para ser aquele momento geek, e digo sempre mal o nome da secção, mas o quarto perdido, disse bem desta vez. Não disse este quarto escuro? Estava sempre a dizer, chamar-lhe quarto escuro. Eu acho que quarto escuro também já é uma coisa de geração. Há pessoas que já não percebem o que é que isso é. Tipo trauma. Que é talvez um dos maiores contributos que vocês têm dado ao terror português. Tenho muita pena de nem sempre conseguir ver os filmes todos, agora já tenho mais facilidade em termos de horário, mas acho que as pessoas também ainda não têm muito aquela vontade de ir descobrir cinema de terror português. Não sei, se calhar é aquela sensação de é português, não vai. Eu acho que as pessoas não têm muita vontade de ver cinema português em geral. E eu acho que o de terror até é o contrário, ou seja, tu tens números interessantes para filmes como O Semente do Mal, do Gabriel Abrantes, que fez, sei lá, 20 mil espectadores, que é incrível. Isto é quase um blockbuster em Portugal. Sim. Deixa-me lá ver mais outros filmes que tenham, mas fazem números melhores do que, por exemplo, sei lá, filmes portugueses que ganham os prémios em Cannes ou noutros sítios. Mas o cinema português ou o setor em si é um case study, porque não, ou seja, é um setor minúsculo, pouquíssima importância a nível da economia, e no entanto ninguém se entende. Tens distribuidores, produtores, festivais também, e ninguém jogam todos cada um para o seu lado. E de vez em quando unem-se por certas coisas bastante interesseiras, digamos assim, interesseiras conforme. E portanto, se isto houvesse uma conciliação, uma ideia de que estamos todos a fazer uma coisa que provavelmente pode acabar em Portugal, que é a produção de cinema, ou a questão da cultura, já nem digo cultura, mas é as artes, digamos, estamos a desenvolver as artes. Não sei o que é que poderá acontecer. Pensei que ias continuar o teu discurso. O teu discurso político sobre. Há uma coisa, e isso posso-vos dizer em relação aos festivais. Eu não sei se. Eu acho que vocês têm assim um bocadinho. Não vou dizer que é uma exigência, mas geralmente os filmes portugueses que estão em competição, ou os filmes internacionais que estão em competição, vocês pedem que seja uma estreia nacional. Não sei se é uma exigência, não lhe vou chamar, mas convém. Sim. Sabem que isso deixa os realizadores muito nervosos, não sabem? Não? Nós não pedimos. Ou seja, tem que ser pelo menos estreia em Lisboa. Porque são poucos filmes, são poucos sítios onde os mostrar às vezes, muitos deles não são distribuídos. Portanto, estar a fazer isso, para mim, acho que é um bocado contraproducente. Se pensares tantas, não consegues... Não, imagina, coisas que passem no Fantasporto. Sim. Não chegam cá a maior parte das vezes. Não, mas nem ao festival. acontece em fevereiro e o Motel X em setembro. Não tem nada a ver. Ou o Vila de Conde, a mesma coisa. Ou até o Indie, que passa-se em maio. Sim. E nós passamos filmes que o Indie às vezes estreia, nomeadamente curtas e coisas do género. Portanto, nós também temos essa liberdade, não é? Acho que estamos assim um bocadinho à margem do tipo de festival que se pode querer institucional, não sendo institucional, mas ou seja, é tipo a maior função de festivais como o Indie, ou como o DOC, ou como a Monstra, vamos imaginar os top 3, passa um bocado pela lógica do cinema português. O Motel X teve que inventar o cinema português, porque quando começou não fazíamos ideia que ele existia. É cinema de terror, obviamente. Cinema de terror, sim. E esperemos que ainda, de certeza, vocês ainda não encontraram tudo. Não sei se já começa a ser difícil. Uma organização chamada RTP, sim, que tem uns baús incríveis, mas não existe ninguém que tenha um conhecimento enciclopédico que te possa dizer isto e aquilo. Há muita gente que já vai descobrindo e nos vai mandando dicas para a gente ir procurar. Agora, dentro do cinema longa-metragem, sim, à exceção de, sei lá, dos 3 dias sem Deus da Bárbara Virginia, se um dia aparecer, se alguém encontrar uma cópia,
Aí sim. Ainda tens essa esperança. Tá. Gostava que alguém me pagasse um dia para fazer isso. Eu imagino onde possa estar. Ah, é? Queres dar pista? Não, podemos começar a lançar aí toda a campanha. Moçambique. Ok. Moçambique não tinha censura como havia em Portugal, e muitos filmes faziam, acabavam a carreira em Portugal e iam para as ex-colónias. E portanto imagino que um bom princípio seria começar por aí, procurar Angola também, mas imagino Moçambique que seja mais. Moçambique faz fronteira com a África do Sul, é diferente. Nós pagamos-te a viagem, João. A gente faz uma vaquinha e tiras crowdfunding, tiras férias do Motel X e podes ir à procura. Eu há bocado dizia meio a brincar, meio a sério, o que é o cinema de género. Porque as pessoas têm muito esta coisa de meter em caixinhas. Vamos meter em caixinhas, isto é terror, isto é comédia, isto é drama, isto é tudo mais. Vocês, quando estão a selecionar filmes, não estão a pensar em géneros, subgéneros, o que é que encaixa, o que é que não encaixa. Estão? Estás a dizer que sim? O Bruno está a dizer que não. Sim, quer dizer, nós, no nosso caso, como é uma secção muito pequena, em que passamos 6 ou 7 longas, não faz muito... Passam curtas também, são só longas sim, também. Curtas também. Mas essa preocupação acaba por ser secundária, ou seja, lá está, existe uma baliza muito vasta que seria fácil de associar à Boca do Inferno atual, que é filmes algures entre a comédia muito, como é que se diz, ácida, e o terror. Portanto, entre estas duas coisas cabe muita variedade de filmes. E costumamos ter anualmente também, para ser um contrapeso disto, costumamos ter um thriller convencional. Todos os anos. Um thriller convencional, ou seja... Normalmente sou eu que faço força para que entre até. Gosto de um novo género, thriller convencional. Super, sim. Esses filmes são selecionados, as pessoas são submetidos, vocês vão à procura deles, como é que funciona? É um pouco uma mistura dos dois. Há festivais que nós costumamos estar muito atentos, o Toronto After Dark, o Sitges, o Motel X também, se bem o ano anterior, e o Sundance também, Berlim também, costumamos estar muito atentos, e há filmes que nós queremos sempre ver e pedimos independentemente de onde estiverem. Há realizadores que tentamos acompanhar também, e há submissões que nos chegam e nós vamos vendo, ou seja, é um pouco... Tem um bocadinho mais de liberdade, achas que tens mais liberdade pelo facto de não ser uma secção competitiva, que isso tira um bocadinho do peso? Não sei se a liberdade é maior ou menor, quer dizer, há vantagens que nós temos por não ser competitiva. Conseguimos fazer coisas que não faríamos. Por exemplo, este ano na maratona tivemos um filme, o Café Flash, que foi partilhado com o Director's Cut. Portanto, a maratona acabava com um filme porno. Se fosse uma secção competitiva, fazia pouco sentido estar a introduzir no último dia, às 4h30 da manhã, um filme, percebes, uma coisa assim tangente, e dávamos bilhetes de borla a quem fosse de Gabardine. Acho que bilhetes de borla, acho que sim. Ou seja, estas coisas permite-se, porque a secção não é competitiva. E se fosse competitiva... Tinhas de ter outra atenção. Sim, ia ter que ser um pouco mais equilibrados também. Mas do ponto de vista da programação, quer dizer, nós somos as mesmas pessoas, nós vamos ver os filmes todos, vamos discutir imenso sobre eles, vamos andar à pancada todos. Eu imagino sempre a malta tipo num daqueles rings de boxe. É a melhor parte. Uma parte num canto, outra no outro e tudo lá pancada. Tu fizeste uma expressão quando eu disse de géneros, que se vocês ligavam aos géneros, imagina, se tens 3 filmes de zombies... Não, quando tu me perguntas, obviamente que a primeira preocupação é se o filme é de terror, não é? E portanto, logo aí, depois obviamente há os sci-fis apocalípticos, há tudo aquelas coisas que nós tentamos pensar, ok, isto faz sentido, e temos que arranjar também uma narrativa na nossa cabeça para justificar isso. E a nossa maior discussão é sempre essa, tipo, achas que é terror, achas que... E às vezes tem que estar de acordo com qualquer coisa para se poder exibir, e daí que há filmes que, como tu disseste há bocado, vais ver e não são de terror, de facto. Mas às vezes tem a ver com o tema do ano. E há também... Eu não sei, pessoalmente acho que a piada é exatamente procurar... O terror é um género que se quer sempre igual, não é? Porque tem as suas... para ser um género tem que ter as suas marcas de identificação, que as pessoas dizem, já percebi o que tipo de filme é que este é. E eu prefiro, a única
pré-requisito é que aquilo pelo menos meta medo, né? Ou cria-me qualquer tipo de reação física, né? Tal como a comédia, eu iria dizer os filmes pornográficos também, mas why not? Mas também criam. Também criam, supostamente. O cinema pornográfico é aquele que exatamente só tem um objetivo. Mas esse é sempre o nosso grande drama. Nós resolvemos, ok, vamos abrir um bocadinho esta abrangência, nomeadamente com o cinema português, e no caso do Quarto Perdido. Obviamente encontrando relações com literatura, ou com outro tipo de cinema, ou com outro cineasta, mas o grande problema é sempre esse. Acho que se calhar esse é o número das queixas que a gente tem mais, é que a pessoa que só teve tempo de ver um filme calhou e ver aquele filme. Mas isso não consegues controlar a programação, quer dizer, não, tens as sinopses, obviamente, mas gostavas que a pessoa que só tem tempo de ver um filme, por acaso calhe nunca queira ver. Por isso é que fazemos também um menu todos os anos. Sim. Que é para ver, ponto, porque houve uma altura em que muita gente nos perguntava, tipo, qual é que é a coisa mais horrível que vocês têm este ano? E eu comecei a ficar com medo de falar com essas pessoas, temos de fazer um menu para elas saberem. E eu digo isto porque eram adolescentes e eram raparigas que me perguntavam isto, não que era aqueles tipo heavy metal, era exatamente o contrário, o oposto. São pessoas que passaram a ter um bilhete especial, que há um carinho a dizer, esta pessoa, por favor, não na mesma sala do que eu, na mesma altura. Uma coisa que eu estou muito contente, eu acho que nós já tivemos a conferência de imprensa, já o Indie ainda não está aberto sequer para o ano, ainda não está nem aberto nem fechado, portanto ainda estás de férias, podemos dizer que ainda estás mais ou menos a descansar. Eu estou completamente descansado. Sim, continuo o João também. Dias, mas isso vejo sempre. O João também está com ar de quem está de férias durante o mês de agosto. Querido mês de agosto, estou sempre. O que é que vos levou este ano pela primeira vez? Espero que seja a primeira edição, que não fique pelo caminho, João. Isto é um conselho, um aviso, está bem? O prémio Noémia Delgado, em que vocês vão distinguir todos os anos. Que esperemos que sim. Pelo menos uma mulher, eu disse relevante, mas não é, vocês deram-lhe outro... Notável, uma mulher notável do terror. Fico muito contente, estava-te a dizer até que enfim, mas porquê só agora? Porque é que não foi há mais tempo, ou porque nunca surgiu essa necessidade, vontade? Porque só agora? Não foi uma ideia deste ano, já tínhamos esta vontade há muito tempo. E faltava a pessoa que iria receber o primeiro. E isto era importante para nós, que fosse de facto alguém que tem uma carreira no terror. E essa é a dificuldade em encontrar mulheres que tenham carreira no terror. Não estou a falar só de autoras, atenção, estou a falar de diretoras de fotografia, atrizes, escritoras, isso então ainda menos. E portanto começou por ser um prémio que nós imaginámos para poder dar às novas vozes, que aí seria mais fácil, porque a partir de agora do século XXI já de facto começam a haver autoras, mas por outro lado, tipo, pessoas como, sei lá, a Júlia do Cornô ou coisas assim do género já não são tão acessíveis como eram há uns anos. E surgiu esta hipótese da Gail Ann Hurd, e nós pensámos, deve ser a única pessoa, à exceção da Deborah Hill, que é a mentora dela, que já faleceu, deve ser a pessoa que tem a maior carreira, obviamente tirando aqueles casos tipo autoras japonesas que ninguém nunca ouviu falar, e eu espero que esses nomes venham um dia. Pareceu-nos ser perfeito para dar força ao prémio, e para que se percebesse exatamente para que era o prémio. E a Noémia Delgado corresponde exatamente a tudo isso que nós queremos, ou seja, glorificar com este prémio, que é aquele espírito de não desistir, construir uma carreira apesar das dificuldades. E a Noémia, que nunca quis provavelmente ser uma realizadora deste tipo de filmes, né? Apesar de ter uma apetência para o fantástico, ela só conseguiu dinheiro para fazer os contos por serem fantásticos da RTP. E isso fez com que de facto seja a única autora do terror em Portugal, porque a Bárbara Virginia fez só um filme e fugiu para o Brasil, casou-se e foi para o Brasil. A Noémia ficou a tentar até ao fim. E para além de nos ter custado um bocadinho nunca a ter no Motel X, porque nós chegámos a falar com ela e ela queria vir, já estávamos há algum tempo para fazer uma homenagem, porque a Noémia é daquelas pessoas que corre o risco de ficar esquecida e é absolutamente pioneira em Portugal.
E foi muito fixe, porque nós dissemos logo à Galen Hurd que aqui ia, e ela ficou muito contente e disse: não, foi ver, foi ver quem é que era, mas deu-se esse trabalho. E houve também uma coisa que ajudou, foi que o ano passado apresentámos aquele livro I Spit on Your Celluloid, que é uma ótima bíblia para poder agora ter uma fonte de poder procurar novas receptoras deste prende. Estejam vivas de preferência. Vocês têm, se calhar, têm de se apressar um bocadinho. Esse livro que tu falaste, para quem não, infelizmente ele não está disponível em Portugal, pelo que sei, acho que só consegues comprá-lo. Em Portugal não. Em Portugal não, só consegues comprar online através da editora. Agora, ou em setembro, no Motel X. Ou em setembro no Motel X, já estou a fazer concorrência. E a autora vai estar connosco outra vez. Heidi Honeycutt. Sim, então desta vez vou lá comprar, pedir o meu autógrafo. Esse livro que tu falas, para quem ainda não leu o livro, é uma bíblia, nem que seja pelo tamanho, nem que seja pela organização, que está espetacular. E ela fala de Noemi Delgado também, da Bárbara Virginia, todas as mulheres portuguesas. E depois tem uma coisa que é péssima, é que eu de repente tenho mais uma lista de 30 ou 40 filmes para ver, coisas que eu vou buscar ao YouTube, nem sequer não existem em formato, e coisas extraordinárias que foram escritas por mulheres, realizadas por mulheres. Eu não sei se ela fala muito de diretoras de fotografia, talvez, acho que é mais realização e argumento. Até que as diretoras de fotografia, se calhar, provavelmente nem sequer eram acreditadas, também tínhamos essa, nem sequer apareciam. Recordo sempre que o Suspiro original do Dario Argento é a ideia de uma mulher, nunca se esqueçam disso. Bom, a mulher dele, certo? Se era a mulher dele, tinham ali, é a mãe da filha. Dária? Nicolás? Chama-se Dária, sim. Não, Dária. Dário e Dária, coisa tão bonita, realmente. Por isso é que aquilo não podia dar certo, claramente, não. Dário e Dária. E o Bruno, apesar do indie não estar, há algum filme que tu quisesses, já tens assim, tipo, na tua lista, este tem de vir, temos de começar a contactar esta pessoa. Bem, assim de repente, talvez o No Violent Nature 2 do Chris Nash, o novo do Kyla do Ball, o Book of Nod, acho que é assim que se chama, do tipo de Skinamarink. Gosto muito do Robert David Mitchell, ele está a fazer uma sequela do It Follows, que eu não acredito que possa ser bom, mas estou muito curioso da mesma. Porquê é que não acreditas? Achas que já fez tudo o que tinha para... Eu acho que é assim... Mas é uma sequela ou é... É uma sequela. Ok, eu também não gosto, sim, percebo. É porque eu acho que ele já fez... Ele só fez 3 filmes e são todos muito bons. Mas o It Follows eu vi no Motel X. É o único terror, não é? É o It Follows. Sim, é. O primeiro é um drama, é uma espécie de Superbad, série B. Passou no Wing há 15 anos, talvez. Mas sim, estou muito curioso para ver. Estou mesmo. Não sei como é que ele vai pegar. É aquele curioso calculoso, não é? Bom, sim, porque o Under the Silver Lake, que é o filme anterior dele, que não é um filme de terror, para mim é dos melhores filmes, é das melhores sátiras de sempre. Depois daquilo eu não sei o que é que ele tem para dar. Estou mesmo curioso. Mas espero ser surpreendido. Mesmo. E estou curioso também pelo filme, mas não me lembro do nome do tipo. O tipo do Vast of Night tem um filme novo também. Eu não me lembro do nome dele. Sim, estou curioso com isso. Sim. E digo, em termos de, agora sem falar de cinema de género, falar de cinema independente, algum país, alguma zona geográfica que neste momento esteja a fazer mais cinema independente bom, entenda-se, e que esteja em crescimento comparado dos Estados Unidos? Eu agora raramente acho que vem alguma coisa de bom, a não ser que eles decidam revoltar-se à séria e fazer uma... Isto provavelmente não vai ser através do cinema independente, até porque os atores agora estão todos a mudar-se para a Europa, não é? Estão todos a vir de repente. Estão todos a mudar-se para Lisboa. Pois, é preciso não ter-se mal. Não, a Nicole Kidman está em Leeds, portanto está lá bem, deixa, ok, enquanto Lisboa já não é chique, por isso é que eles já não vêm para Lisboa. Mas alguma área que esteja assim, que vocês não estivessem à espera de fazer bom cinema e que de repente esteja a ser uma surpresa?
Ou que não tenha. Uau. Uma área em específico, não sei bem, porque eu estou sempre aberto a essa surpresa. Há países que eu estou especialmente atento, vejo muito cinema contemporâneo chinês, por exemplo, estou sempre a ver o que é que sai. Mas não estou, quer dizer, eu acho que assim o mood geral é tão mau que isso tem que servir para alguma coisa. Então eu estou à espera de ser surpreendido com filmes Assim, que seja, bons de seja todo lado. criar alguma coisa com isso. Se não conseguimos fazer alguma coisa com isto. O Motel X tem dado um bocadinho obcecado, salvo seja, é mais o Pedro Souto do que o Motel X. Com a Índia, de repente, nós temos. Não, era isso que eu ia dizer. A Índia é uma surpresa total. O ano passado e este ano já vimos filmes indianos. Já bem interessante. Vocês não vão fazer uma secção só dedicada. Mais 5 aninhos e. Não, porque não é um cinema fácil. De conseguir? Ou de. Não, o público do Motel X não adere muito. Ou seja, se for na sala pequena, tudo bem, mas coisas como Anurag Kashyap, que é um autor bastante famoso e enche salas em todo lado, nós. Pouca gente estava interessada mesmo quando ele veio cá, e é pena. Mas eu já nem digo o cinema independente, tipo, que varia um bocadinho entre o terror explícito e é mais assim uma espécie de cinema comercial, como aquele do Comboio o ano passado, o Kill, porque eu disse, confesso, não estava nada à espera. E faz todo sentido, porque eles, quer dizer, um país que tem a maior produção de cinema do mundo, sim. Não faz sentido, e obviamente se eles começarem agora e a terem bons números, vão naqueles anos o Motel X era só filmes indianos, provavelmente. Vamos fazer duas edições. Motel X normal, depois Motel versão Bollywood. Era capaz de ser uma coisa. Não, mas é o cinema independente, não tem nada a ver com Bollywood. Já passámos filmes de Bollywood, mas é mesmo cinema independente, são mesmo novos autores. E é muito interessante. E são temas sociais, que é um bocado estranho, porque a Índia não é propriamente o país mais aberto do mundo. Sim, mas lá está, os temas sociais, mas se calhar tenho quase a certeza que esses filmes provavelmente não são passados lá, digo eu. São só passados no estrangeiro, não sei. Tem essa ideia que aquilo é. Vamos mostrar ao mundo que somos abertos, mas não. É provável que venha só exibição em festivais e que faça essa carreira e até estreie em países como, sei lá, a França, que compram filmes e estreiem. Ou países que têm muito público para cinema ainda, que não é o caso de Portugal, obviamente. Mas é um bocado estranho mais porque é que eles não se lembraram antes, porque obviamente faz tempo cinemas de filmes de terror de todo lado. Quer dizer, o primeiro filme de zombies da Macedónia acho que já me calhou, especialmente países de leste, ex-repúblicas soviéticas vão aparecendo de vez em quando, mas para mim o grande mistério e aquilo que eu gostava mais de passar mais eram os filmes africanos. E sei lá, a Austrália e Nova Zelândia produzem mais do que a África inteira. E tens a África do Sul, que é o único país que ainda vai produzindo um por ano, digamos assim, mas da região subsaariana é muito difícil. E depois há um mistério chamado Nigéria, que produz demasiado. E nunca chegas, não consegues nadar ali no meio daquela produção enorme em que eles fazem todo o tipo de filmes, misturando o terror com a telenovela brasileira, com não sei. Isso é capaz de ser um subgénero. Não, mas eu adorava tem que ser perder um ano para se ver, para se descobrir essas pérolas do cinema nigeriano. Norte de África também, Marrocos começou agora, Tunísia. Principalmente a Tunísia tem tido aí uns filmes de terror que passaram em festivais tipo Cannes, mas é uma produção irregular. Sim, não é uma coisa que tu possas, durante os próximos 10 anos vais ter. Conseguimos um filme, 2 no máximo, de cinema africano. Uma última pergunta antes de abrir as perguntas do público, estas 50 mil pessoas que estão aqui. A minha última pergunta é se o cinema português ainda está bem de saúde, se já esteve melhor, se já esteve pior. Ninguém. Esta que é a pergunta. Era fixe o cinema português, tal como todas as vertentes da cultura, terem algum tipo de. Terem mais apoios. Os prazos são muito rígidos com prazos de candidaturas, mas depois, quando são para ser os resultados, esses prazos não são levados a sério. Quer dizer. E se telefonares muitas vezes, mandares e-mails e te dizem sim. para parar de telefonar e mandar e-mails, porque sim. a resposta há de chegar.
Mas é assim com o ICA, é assim com a DG Arts, é assim com tudo. Portanto, é uma forma muito portuguesa de. Eu ia dizer viver, mas não é bem, é mais subsistir ou sobreviver ou o que for. Ainda assim, a quantidade de filmes bons que são feitos cá é impressionante, porque não tem proporção com a forma como tudo isto funciona. E não sei, devo ser um pessimista talvez, mas não sei quanto mais tempo vamos ver o que é que acontece. Mas isso tem tudo a ver com política, não é? Tudo o que nós fazemos tem essa responsabilidade e esse envolvimento, os agentes culturais, os festivais. Portanto, temos todos que pensar também no rumo das coisas. E há uma coisa que eu acho que nós nos queixamos disto na fábrica, ou eu pelo menos todos os anos, que é eu não sei se os realizadores portugueses estão todos preparados para isso, mas muitas vezes chegar a um realizador português para falar com ele, para falar do filme, é super complicado. Estou a falar de pessoas que não têm um endereço de e-mail fácil de chegar, não têm um Instagram, não têm um site, não têm uma conta no IMDb. Às vezes parece que estou ali em busca de um fantasma de alguém que não existe. Não sei se não querem ou se não estão preparados, para eles não é importante. Se eu não consigo chegar a eles, as outras pessoas também não, digo eu. Tem que passar a ser obrigatório. O Bruno diz? Podes falar sobre isso? Não? Não sei explicar isso. Eu sei. Tem que passar a ser obrigatório no formulário de coisa. Acontece, às vezes também temos problema em contactar a pessoa para lhe dizer: olha, foste selecionado. A sério? Sim. Poça. E já aconteceu alguma vez não conseguis contactar a pessoa? Agora? Não, pá. Estava com esperança. Sim, uma pessoa podia ter ganhado o prémio naquele ano. Olha. Epá, o gajo esforça-se, pá, e acaba por conseguir, mas assim às vezes pensas: epá, jovem artista. Não sei como é que, mas lá está, também não sei como é que isto se. Devia haver ou seja, há uma formação de cinema na escola de cinema que te ensina a fazer filmes, não é? Mas devia haver uma formação de como vender os filmes, ou seja, qual é o processo a seguir a fazer o filme. E eu acho que às vezes tem muito a ver com o desconhecimento, portanto, são filmes independentes, porque eles não fazem ideia. E às vezes pedem-nos inclusive conselhos para onde é que eu hei de enviar o meu filme, e depois é isso, é que não há ninguém que diga: olha, envia para este e aquele. E o que é que acontece é que muitos deles põem-se a enviar para festivais que têm FIIs, entry fees, gastam uma pipa de massa, já estão falidos, quando de repente percebem-se que devia ter pensado bem nisto, porque há um tipo de festival para o teu tipo de filme. E às tantas enviam-se para 150 e na realidade ficam desgastados, ficam desmotivados, e erra o alvo, é tipo atirar ao lado, e gastam muito dinheiro mesmo. Isso é que é a pena também, porque isso, se for bem pensado, consegues rentabilizar a coisa. Mas há uns que têm sorte e há uns que sabem fazer. O Gonçalo Almeida, por exemplo, tem-se safado ultimamente nesse aspecto, e o Lacerda também. Mas lá está, são pessoas, eu digo sempre isto, é horrível dizer, mas são pessoas que ou trabalharam ou trabalham no estrangeiro e tiveram um contacto diferente é sempre a ideia que eu tenho. Estas pessoas tiveram acesso a outra forma de fazer as coisas. Façam isso obrigatório. Quem não enviar dados tem de pagar um FII de 10 euros. Eu apetece-me obrigar as pessoas a pagarem um FII quando mandam filmes que não são de terror. E às vezes eu recebo filmes turísticos e fico a pensar: vamos ligar a esta pessoa e dizer-lhe que um filme turístico pode ser de terror, depende do ângulo. Uma viagem de para mim o terror é a pessoa que enviou o filme e não sabe para onde é que está a enviar e me mandou para ali buscar é de Borla, e tu ficas tipo: ou então vi Lisboa, assim, parece quero visitar. Mas pronto, esse também é o processo mais divertido, é ver os filmes portugueses e ver esse tipo de carências e essas coisas, e às vezes dá vontade de dizer: devias conhecer esta pessoa, fazer um grupo, juntava, ele escreve bem, este filma bem. Olha, por exemplo, isso era capaz de ser não sei, umas formações, uns workshops, assim, umas coisas. Distribuição de filmes, não se esqueçam.
Distribuição de filmes. Pedro, falamos como Hotel X, para o ano estamos a fazer este ano já não minha cabeça já não consegue pensar em mais nada. Público, perguntas aqui para os nossos excelentes convidados, desde que não perguntem qual era a pergunta que não podiam fazer. Porquê que os filmes de terror metem medo? Hã? Porquê que os filmes de terror metem medo? Sim, porque é que os filmes de terror metem medo? Não, é a única pergunta proibida. Eu preciso de... Pronto, eu prometo que não vou fazer essa pergunta. Não vou. Já só pena aqui. E não vou perguntar também sugestões, até porque pronto, o Motel X já tem a programação mais ou menos fechada, mas o Indie não. Portanto, vou fazer uma pergunta um bocadinho mais pessoal. E pegando numa coisa que o João disse há pouco sobre vamos chamar-lhe até um certo gap geracional que faz com que certas pessoas apreciem alguns filmes e tu se calhar olhas para uns e dizes não percebo. Portanto, a minha pergunta era: se tivessem de pegar num subgénero, num padrão, num tipo de narrativas que gostem de ver num género de terror, o que é que diriam? Narrativa, gosto de ver. Caraças. Se calhar prefiro responder àquela das sugestões. Basicamente, quais são os vossos filmes de terror preferidos? Se quiserem Mesmo assim, pegar nessa forma. sim. Sei lá. Deixa eu pensar. Sim, da última semana. E os filmes que gosto mais agora são os meta. É o meta-terror. São coisas tipo Uncut of the Dead, estou-me assim a lembrar agora. Mas geralmente filmes sobre a arte de fazer terror ou sobre as filmagens de um filme, eu gosto particularmente disso. E de filmes que sejam autoconscientes e que, ou seja, não autoirónicos, não autoconscientes. Eu gosto desses filmes, sei lá, Funny Games. Não sei se é o pior exemplo para toda a gente que toda a gente odeia o Funny Games porque acha que é um filme condescendente. E É propositadamente condescendente. Mas é por isso que é. Mas essa é a piada, exato. Exatamente. É por isso É preciso alguém ser condescendente. Eu estou a pensar assim nos filmes que vi esta semana e que gostei. Mas são tudo coisas muito diferentes. Estive a rever algum, estive a rever o Skinamarink novamente. De vez em quando vejo, gosto muito. Vi o Oddity pela primeira vez, que é uma coisa mais tradicional, apesar de ter uma cena autoirónica também, mas acho que até funciona. Se bem que o primeiro filme dele é melhor, o Caveat é melhor para mim. O que é que eu gosto? Não sei porque depende muito caso a caso. Há coisas que eu normalmente não gosto, por exemplo, J-horror está-se bem, mas já vi. Eu gosto muito do Kiyoshi Kurosawa, está-se bem, mas whatever. Mas vi há tempos que fez com que quase que tudo o que vi para trás e que não tinha gostado muito, eu tipo, ok, espera lá, às tantas tenho que repensar tudo. Que foi o Missing Child Videotape. Isto para dizer o quê? É muito caso a caso. Eu quando penso nos meus filmes favoritos de todos, sei lá, é o Three Sisters do Wang Bing, o Face Off do John Woo, Beverly Hills Cop 2 do Tony Scott. Um grande leque. Tipo, mas dentro do terror há coisas que eu não tenho assim muita paciência. Há coisas mais sei lá, deixa-me ver assim filmes que eu não tenha, cenas tipo The Purge, por exemplo, que é tipo bué espertalhão político, só que não, então não curto nada porque podia ler um texto de 3 linhas no Reddit e tinha o mesmo efeito de ver o filme, porque depois não compro com a coisa que tu dizes que para mim é fundamental no filme de terror também, que é eu tenho que ter medo, senão isto não. Se for um filme de terror mesmo, tenho que me interessar logo por aí. Não sei se isto respondeu à tua. Respondeu perfeitamente. Pergunta. Já agora, João, tens algum subgénero, alguma coisa que digas também? Eu não tenho paciência para isto.
Pá, quase todos. Confesso que 20 anos depois quase todos me irritam um bocadito, mas é difícil chegar, às vezes para mim é tipo eu chegar do meio do filme, ok. Ontem estava a ver um filme alemão que era sobre uma gravidez desejada, mas uma clínica sinistra, pronto, e grande parte do filme é fazer com que a mãe não se perceba se a mãe está louca, se está obcecada com aquilo, ou se é mesmo verdade. E pensei, pá, não, outra vez. Já sei como é que isto vai ser, mas depois no fim surpreendeu, mas tive que aguentar, sei lá, 90 minutos do filme e fiquei surpreso, mas epá, os títulos que ele falou, sem dúvida, os slashers, também já não há muito. Ou seja, homenagens, a mim irrita-me homenagens, tipo, ok, se eu quiser homenagens vou ver os originais, não? Eu gosto de linguagens mais. Isso eu gostava dos japoneses que na altura do boom do J-horror, não digo o Nakata, mas sei lá, o Miike e o Tsukamoto, que misturavam muitas coisas e misturam vários formatos, várias ideias da comédia, passam da comédia para o terror, para o melodrama, assim com uma pinta. Esse tipo de linguagem estimula-me ainda gosto. Agora, outros filmes que eu sei que estou a escolher porque obviamente são bons, apesar de eu já ter visto 150 vezes, mas quer dizer, as pessoas não têm culpa disso. E que nós escolhemos porque sabemos que vão resultar. E que há um público para este filme e que se calhar nunca viu este tipo de filme e pronto, e nós temos que... porque também não tinha graça nenhum um festival só com filmes que nós gostamos. Há mais alguém que tem uma pergunta? Toda a gente muito tímida. Há outra coisa que acontece com os filmes, tu ainda és um rapaz novo, mas tipo, há malta que já está quase nos 50, começas a perder a paciência muito rapidamente, pensas, epá, já não já nem vais até ao fim do filme, não, já não vai chegar a essa fase na tua vida que já nem vais perder mais tempo sequer com aquilo. Portanto, e sem culpa, ninguém fica com um sentimento de culpa porque não terminou o livro ou o filme, ou seja o que for. Mas eu acho que apreciaria muito mais esses filmes se parasse de fazer o que estou a fazer agora. Ou seja, deixasse de ser programador, passaria a apreciar estes filmes porque não seria obrigado, não me obrigava a vê-los, né, que isso também já não ajuda muito, e vi-os quando tenho cabeça após ver, porque isto é muito bonito, os filmes de terror, e ser programador é fixe, mas quando estás num dia mau ou quando estás com problemas não te apetece ver filmes. Às vezes ajuda, não digo que não ajude, mas a maior parte das vezes não. Só tens de sobreviver até ao 20º aniversário, depois a partir daí já te podes... Já posso reformar e já posso ganhar uma reforma dourada. Tua reforma de 10 mil euros, não, tipo Catarina Furtado, 15 mil por mês. Não sei, mas espero que dê para ir a Marte com o Elon Musk. Está bem. Preciso fazer lá uma colónia de férias. Muito obrigada por estarem connosco nesta sessão. Nós voltamos em setembro. A terceira sessão vai ser... não sei se o tema é complicado, mas vamos falar sobre... Vamos tentar responder à questão se o terror é ou não inclusivo. Depois é outra, se quiseres vir a essa sessão e fazer perguntas, que é sempre uma coisa complicada, e vamos falar de uma coisa que gera sempre opiniões divergentes. É se o terror, seja literatura, filmes, seja o que for, devem ter content warnings ou não, ou é suposto meterem medo logo desde o início, e as pessoas que gostam de terror. É uma conversa para termos em setembro. Obrigada por terem vindo. Vai estar disponível no canal de YouTube da FNAC e da Fábrica este episódio em breve, no Spotify também. E, entretanto, é visitar a Fábrica do Terror para continuar a par das novidades. Obrigada.